Vocês enxergam a minha tela aí, gente? Uhum. Beleza. Pessoal, olha só, a gente está chegando na reta final aí do semestre e dessa disciplina, né? Meu Deus. Tá. Então, assim, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre duas estratégias importantes aí quase todas as campanhas de propaganda ultimamente, que é marketing direto e marketing digital, tá? Hoje eu quero falar sobre marketing digital com vocês. E a entrega do planejamento eu joguei lá para sexta-feira, então vocês ainda têm essa semana para trabalhar e tal, e finalizar o planejamento para o dia 20 do 11, tá? No dia 23, na semana que vem, eu quero falar um pouco sobre a etapa da criação da campanha, então, do plano para a criação da campanha. No dia 30, a gente tem a prova ou a entrega da memória, vocês que vão escolher o que vocês vão fazer. Lembrando que todas as aulas estão gravadas lá no Google Classroom, tem o vídeo lá, tem os slides, então se vocês quiserem fazer a memória, dá para fazer revendo tudo, bem tranquilo. Ou vocês fazem a prova, aí são questões descritivas, não é nada decorado, então não vai adiantar ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de material, é interpretação mesmo. Também é uma opção no dia 30. No dia 7 é uma data que a gente vai ter ali para produzir a campanha, para vocês darem um encaminhamento final para esse projeto que vocês estão desenvolvendo. E no dia 14 é a apresentação das campanhas, tá? Aí vocês vão apresentar os projetos da disciplina. Se você não desenvolveu o planejamento, o projeto, né, da disciplina, tem que fazer a entrega da memória, tem que fazer a prova e tem que me avisar que eu vou criar ainda uma nova avaliação para compensar aí essa carência da atividade prática, tá? Então, se porventura você não está se envolvendo no projeto, tem que vir conversar comigo. Tranquilo, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Oi, professor. Fala aí, meu. Desculpa, tu pode repetir para mim, por favor? Qual parte? Não, essa última aí que tu falou agora. Não, assim, ó, se você não está fazendo o projeto da disciplina, né? Tipo, não estou em nenhum grupo, não estou criando projeto. Você vai precisar das notas para poder avançar, para poder aprovar, né? Então, o que tu vai fazer? Tu vai ter que entregar a memória, tu vai ter que fazer a prova, e eu quero que você venha falar comigo e dizer, ó, Ciro, eu não estou fazendo o projeto da disciplina, que eu vou criar uma outra atividade paralela que você vai desenvolver. Então, vai fazer 3 atividades aí quem não estiver desenvolvendo o projeto da disciplina. Tá claro, Vinícius? Ah, sim. Eu estava confundindo as matérias com o senhor, daí eu ia fazer um comentário, mas tá tudo certo. Não, tudo tranquilo. Beleza, gente. Pessoal, marketing direto. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe do que se trata? Se vocês escutarem sobre marketing direto, assim, o que vocês entendem? Qual é o entendimento de vocês sobre essa estratégia? Me digam aí. Ou chutem. Interajam comigo aí, gente. Marketing direto. Que merda é essa? Eu não sei porquê, mas me lembra patrocínio e coisa da internet. Mas não sei se tá certo. Tipo, tu quer dizer publicação patrocinada? Isso, me lembra isso. Entendi. Tá. Professor, Oi. seria alguma coisa tipo uma aula direta, alguma coisa assim, direto para o cliente específico? Ah, legal. Tem mais a ver com isso do que o que a Bárbara comentou, tá? E esse negócio de relacionar marketing direto com
Conteúdo pago na internet não tem relação, tá, Bárbara? Esquece isso, apaga isso da memória. Isso que tu comentou agora, Isadora, tá mais próximo, tá? Mala direta é um tipo, é uma tática, tipo assim, é uma ação da estratégia de marketing direto. Professor, eu acho que é para uma estratégia focada para determinado grupo de pessoas. É o Cauã, né? É. Eu tô começando a conhecer a voz de vocês, gente, sem ver vocês. Cara, tu falou um grupo de pessoas, né? Na verdade, velho, é para uma pessoa, né? Tipo assim, a ideia do marketing direto é comunicação um a um, né? Eu acho que é isso que vocês têm que gravar, assim. A ideia do marketing direto é comunicação super personalizada, é comunicação um a um. A gente quer que a pessoa receba uma propaganda que ela entenda que foi feita para ela. Entenda que foi feita para ela. Hoje na internet, algumas coisas a gente faz nesse sentido, né? Mas essa estratégia mais antiga que a internet, ela existe há muito mais tempo do que a presença da internet. Buenas. Mas tá muito melhor aproveitada, porque parece que eles sabem tudo que tu faz. E daí vem conversando com um amigo sobre alguma coisa, aí vem exatamente o que tu quer, que tu conversou com ele de propaganda, entendeu? Então, acho que é muito bem aproveitado. Isso que tu tá comentando aí, meu, tipo assim, de publicidade que aparece para ti baseada numa coisa que tu conversou com alguém, sabe? Isso aí, gente, é meio mito, assim. Nunca foi comprovado que isso é possível, pelo menos do ponto de vista do anunciante, tá? Eu sou anunciante, talvez alguns de vocês aí também sejam, tipo, pagam para aparecer na internet e tal. Não existe um tipo de segmentação, algum tipo de definição, assim, de direcionamento baseado na fala da pessoa ou algo parecido. É possível fazer? Eu acho que até é, porque a parte de interação por áudio está cada vez mais avançada. O Google cada vez entende mais a gente, né, sobre aquilo que a gente pergunta pro robô do Google, enfim, a questão do áudio, é possível fazer isso, mas eu não sei se é feito isso, a gente não tem nenhuma prova de que isso é feito. A gente sabe, a gente tem certeza, isso aí é fato, que existem alguns tipos de publicidade que são baseados em comportamento de busca, né? Então, por exemplo, se eu procuro um termo, se eu procuro um outro termo, se eu procuro um outro termo, o robô entende que eu estou procurando alguma coisa. Se eu entro em um determinado lugar, o robô entende que eu estou procurando alguma coisa. E aí ele envia uma comunicação personalizada para mim, baseado no meu interesse. Mas o áudio, ele hoje, pode ser que vire uma realidade e tal, mas hoje ainda não é possível anunciar tendo como base essa segmentação. É muito mais um dito popular, assim, uma história, do que, de fato, uma oportunidade para os anunciantes. Mas vamos lá, gente. O marketing direto, ele é mais antigo que o marketing digital. Mas eu diria assim, que ele é o pai do marketing digital. Ele é o que veio antes do marketing digital. Qual que é a proposta aqui, tá? É a gente ter uma comunicação super personalizada, direcionada para um perfil, baseada no histórico de interação que ele tem com a empresa. Então, assim, a lógica é a seguinte, né? O cliente, ele vai na minha loja, ele faz um cadastro na minha loja, eu tenho um acompanhamento do histórico de compra dessa pessoa. Então, eu sei, por exemplo, que o Ciro, ele vai no supermercado, no Bourbon, 2 a 3 vezes por semana. Os produtos que ele compra normalmente esse e aquele. No verão, ele costuma comprar mais isso. No inverno, ele costuma comprar mais aquilo. Ele gosta quando tem um determinado tipo de promoção. Então, assim, baseado em dados que são registrados dentro da empresa, normalmente no cadastro da empresa, eu começo a identificar um perfil de comportamento daquele usuário X.
E aí, baseado nesse perfil de comportamento do usuário X, eu envio propaganda sobre o produto que ele costuma comprar, com o nome dele, né, com as características de argumento que ele costuma se sensibilizar quando ele está no ponto de venda. A proposta, assim, do marketing direto é eu ter uma comunicação única para cada pessoa, baseada no perfil de compra, no perfil de interesse daquela específica pessoa. Existe a possibilidade de fazer isso? Sim, existe a possibilidade de fazer isso. Só que para fazer isso, eu preciso de registro de dados. Por isso é que normalmente, quando a gente compra um produto, sei lá, numa loja, a loja costuma, a primeira coisa que ela faz é fazer um cadastro teu. O que é aquele cadastro? É uma primeira entrada de dados que vai identificar uma compra tua. Qual que é o problema? É que normalmente esse cadastro, ele é mal feito, né? É muito comum o cliente ter pressa para fazer esse cadastro, a pessoa que está ali inserindo os dados no sistema, ele insere de qualquer jeito. Então, tem endereço, não coloca, masculino, feminino, sei lá, quando que é o dia que ele comprou, não coloca as informações direito no sistema, e aí o sistema fica acumulando ali telefone, e-mail, mas não acumula perfil de compra, né? Se eu tenho um salão de beleza, por exemplo, e esse salão de beleza, ele tem um cadastro de todas as clientes, de todos os clientes, ele sabe qual é o tipo de serviço que cada cliente mais ou menos gosta de fazer, ele sabe qual é o período, né? Então, a fulana de tal, ela veio aqui e fez um serviço com a gente tal dia. Já faz um mês que ela não volta. Será que ela foi para outro profissional? Será que não convém um contato? Então, esse histórico de informação, ele é o subsídio para as ações de marketing direto. Então, assim, mala direta, tá? Mala direta é um tipo de ação dentro do marketing direto que existe antes das redes sociais, antes do marketing digital como um todo. Essa aqui é uma mala direta do Itaú, né? Então, assim, tem o nome da pessoa ali, né? Leonardo, poxa, o nome da pessoa que recebeu a mala direta tá impressa no material. E aí tem ali, ó, você está aqui. Então, tipo, o lugar onde foi entregue a mala direta, né? O endereço daquela pessoa. Olha só, a arte tá, tipo, específica para aquela pessoa, com o nome dela, no lugar onde é a casa dela. Aqui embaixo vocês estão vendo que tem parece umas marcas do Itaú, são pins onde tem a agência. Então, isso aqui é uma peça, gente, ela tá um pouco sem resolução aqui, fica difícil de ver, mas é assim, a pessoa estava procurando crédito. E o Itaú sabia quem era aquela pessoa, sabia onde ela morava. Como ela sabia? Estava nos sistemas do Itaú. Sabia que ele acessou o site do Itaú, que ele procurou um determinado tipo de financiamento, que ele procurou, que ele baixou um determinado material. E aí essa pessoa, ela recebeu uma carta explicando que o Itaú conhecia aquela pessoa, que o Itaú achava que tinha uma solução legal para ela para resolver um problema, que a agência do Itaú estava ali a 1 quilômetro da casa dela, que ela podia ir lá na agência, falar com o fulano de tal, que é o gerente daquela agência específica, que ele ia resolver o problema dela com uma solução interessante. Tipo, isso aqui, gente, não tem preço. Se a pessoa recebe uma mala direta dessas, primeiro é que ela fica assustada, né? E segundo é que ela fica, que ela entende, ela percebe muito mais valor. Deixa eu só liberar a entrada de alguém aqui. Não apareceu. Aqui. Ela percebe muito mais valor, gente, na comunicação, assim, uma comunicação altamente personalizada, né? A ideia de marketing direto tem a ver diretamente com isso. O telemarketing, gente, é um tipo de serviço que também é uma ação de marketing direto. Aqui no Brasil, ele é muito mal visto porque ele é mal feito, né? A pior coisa que se pode fazer quando se pensa em telemarketing é, assim, a pessoa ser contatada sem que ela queira, sem que ela autorize,
para ser ofertado um produto que ela não quer. Esse tipo de relação, né, esse tipo de contato, de abordagem, gera frustração, gera embate, gera conflito. Né, gera conflito com o usuário, com a pessoa do outro lado. Mas, quando o marketing direto, quando o telemarketing, ele é construído a partir de uma narrativa diferente, no sentido de que a pessoa receba o contato esperando o contato, né? Então, por exemplo, eu estou num site lá, e aí eu vi um produto, e eu quero saber mais sobre aquele produto. E aí eu me cadastro porque eu quero receber informações sobre aquilo. Se eu recebo uma ligação de uma pessoa para falar sobre aquilo, já não é uma situação frustrante e tão incômoda quanto eu receber uma ligação de alguém que eu não quero receber, de um produto que eu nunca vi. Então, o telemarketing, ele não serve para aquecer uma oportunidade, ele não serve para tornar uma oportunidade fria para quente. Não, ele serve para identificar uma oportunidade potencial, né? Tipo assim, uma situação em que existe a possibilidade de compra e entrar em contato para aquecer essa oportunidade, para torná-la ainda mais forte, ainda mais interessada na compra. Quando o telemarketing, quando a ligação, ela entra no momento certo, ela pode ser fatal, assim, ela pode ser fundamental para a conversão de negócio. Mas a gente tem que saber identificar em cada tipo de negócio qual é o momento em que essa ligação ela faz sentido, né? Se eu entro no site de uma empresa, por exemplo, eu quero comprar um computador, e eu vou lá e eu solicito um orçamento sobre uma máquina, eu quero adquirir, sei lá, uma determinada máquina, e aí eu faço um cadastro para poder receber um orçamento. Receber uma ligação de alguém para me explicar sobre aquele computador, para falar por que é esse preço, para me dar uma consultoria de qual que é a máquina ideal para mim, isso é relevante. Agora, se eu nem estou pensando em computador, se eu nem sei lá, eu nunca passou pela minha cabeça comprar um determinado computador e alguém me liga para vender um computador, eu vou achar uma droga, né? Então, o telemarketing, ele é interessante quando a pessoa ela espera a ligação, quando a pessoa ela permite esse acesso. E é uma ação de marketing direto. Por que é uma ação de marketing direto? Porque eu parto do princípio que o telemarketing sabe quem é aquela pessoa, sabe o que ela está procurando, sabe qual é o anseio dela, qual é a necessidade dela, entende qual é a especificidade que ela está procurando no produto que ela está comprando, e ela entra, o atendimento, ele entra mais no sentido de consultoria. Diz assim, olha, eu quero te ajudar a adquirir esse produto, eu quero te ajudar a resolver esse problema. Aí as coisas funcionam diferente, sabe? Aí as coisas funcionam diferente. Eu acredito em telemarketing bem feito, gente. Acredito em telemarketing bem feito, tá? Venda pessoal, tá? Talvez alguns de vocês aí, com certeza, já viram, né, algumas dessas consultoras, vendedoras, da Natura, sei lá, esqueci o nome, Mary Kay, coisas desse, enfim, produtos desse tipo, tá? Existem produtos de beleza, existem produtos fitness, existem vários tipos de produtos que exploram essa mesma tática, né? Que é a venda pessoal. Como que funciona a venda pessoal por catálogo, né? Aqui eu tenho um vendedor ou uma vendedora que ela é registrada pela empresa, então a Natura, a Mary Kay sabe quem é aquela pessoa, sabe qual é o tipo, ela tem uma espécie de uma intranet em que ela pode solicitar os produtos, e essa pessoa, ela é responsável por fazer o trabalho de marketing direto, ou seja, ela vai atrás do cliente que tem uma necessidade. Existem algumas marcas que têm todo um sistema de cadastro desses potenciais compradores, fica todo o histórico de compra desses potenciais compradores. E aí, essa pessoa, essa vendedora, ela administra essas oportunidades, sabendo, a fulana de tal comprou um produto, 30 dias depois aquele produto deve ter acabado, né?
existem algumas empresas que o sistema mesmo indica, olha, volta a contratar aquela pessoa ela pode comprar mais um produto. Tem um ciclo, né? E aí, baseado no perfil de comportamento, existem algumas pessoas que atingem um determinado nível de pontuação que gera algum tipo de benefício para um produto de venda, para uma venda futura. Então, a lógica aqui é um atendimento personalizado, é um produto específico para aquela pessoa, é registro de informação, e não tem aquela publicidade que vai para todo mundo do mesmo jeito, né? Essas marcas, inclusive, elas não fazem esse tipo de coisa, elas trabalham só com comunicação direta, comunicação personalizada para cada perfil, para cada situação. A proposta é que, assim, a gente consiga, a partir do histórico de compra, a partir do histórico de comportamento da pessoa, criar uma ação de publicidade focada naquele usuário. Então, aqui foi uma ação que eu identifiquei na internet, antiga, mas, enfim, também explica bem esse contexto. Então, a Hyundai pegou toda a lista de clientes que ela tinha lá, de pessoas que compraram carros nos últimos 3 anos, todas as pessoas que visitaram a concessionária, e hoje, toda vez que se você entra numa concessionária, gente, antes da pessoa te perguntar o teu nome, ela faz um cadastro, né? Pega o teu nome, teu telefone, teu e-mail. Então, para que isso? Eles começam a identificar um determinado perfil, um grupo de pessoas que está procurando e que tá ali na pista para negócio, né? Então, aqui, o que a Hyundai fez? Ela pegou todo esse volume de cadastros de ex-clientes, clientes, na verdade, não é ex-clientes, clientes recentes, né? Pessoas que compraram um veículo aí nos últimos 3, 4 anos, pegaram toda a lista de pessoas que passaram nas concessionárias nos últimos 60, 90 dias e fizeram uma ação específica, né? Então, mandaram uma caixinha como essa, tinha o nome da pessoa e tinha ali uma ideia, né? Qual que era a proposta? A pessoa, ela abria aquela caixinha e tinha uma chave de um carro ali naquela caixinha. E ela, basicamente, pegou aquela chave e aí tinha um texto, né? Mais ou menos assim, olha, a gente tem um lançamento novo de um veículo aqui na nossa concessionária e essa chave aqui pode ser a chave do seu novo carro. Se você for lá na nossa concessionária, fizer um test drive no nosso carro e a tua chave ligar o carro é teu. Mais ou menos isso. Vocês imaginem a quantidade de gente, tá? Que de repente, de uns 3 anos, estava procurando trocar de carro, que de repente estavam ali naquele momento de interesse de trocar de carro, e essa pessoa, ela recebe essa chave, no mínimo que ela vai querer fazer é experimentar para ver se essa chave funciona, né? O mínimo que ela vai querer fazer vai ser isso. E esse movimento, vamos supor que tenha um carro que de fato vai ligar no meio de milhares de concessionárias, centenas, melhor, e essa pessoa, ela se desloca até a concessionária, ela olha os veículos, ela faz um test drive, por mais que ela não compre, ela vai ter uma experiência ali, né, de atendimento e tal, que vai, de repente, fazer com que ela acabe comprando o veículo depois, né. A ideia é conseguir atrair a atenção, né, e eu acho que funciona, gente, eu acho que é uma ação, tipo, super potencial, assim. O que eu ia comentar com vocês? Beleza. Então, assim, a lógica do marketing direto é a gente, a partir do contato do cliente, registrar informações sobre ele, né? E num sistema, alimentar o histórico desse cliente que faça com que que a gente consiga identificar um perfil. A partir desse perfil, a gente vai começar a pensar em ações personalizadas, né, de acordo com cada um desses perfis. Voltando para o item 2 ali, gente, esse cadastro, às vezes é um cadastro simples, como um cadastro de uma loja em que a gente compra pela primeira vez, um restaurante que a gente pede pela primeira vez. Às vezes são cadastros mais complexos, que têm mais informações,
e que vão ser utilizados de uma maneira mais efetiva, como, por exemplo, quando a pessoa faz um cartão de crediário, um cartão específico de uma loja, né, o cartão da Renner, por exemplo, um cartão do mercado. O único problema é que muitas vezes as empresas constroem essa base de dados, gente, mas não usam essa base de dados na hora de pensar propaganda. E esse é o maior erro, né? Esse é o tipo de propaganda, essa propaganda que eu estou explicando para vocês aqui, essa estratégia, ela é a mais eficaz em venda e a menos utilizada, é uma das mais baratas, a mais eficaz, uma das mais baratas e uma das menos utilizadas pelas empresas. Por quê? Porque o administrador, o dono da empresa, ele não consegue utilizar a base de dados que ele constrói. Ele é uma base de dados que está mal construída, que está mal feita, que está desatualizada, não tem ninguém ali para tratar aqueles dados. Se tivesse, gente, é imbatível, né? Então, eu tenho o cadastro do cliente, eu tenho o histórico de compra desse cara, e aí eu vou fazer uma propaganda personalizada para ele. Eu vou mandar para o WhatsApp dele, eu vou mandar para o e-mail dele, eu vou fazer uma ligação para ele, eu vou mandar um vendedor específico lá conversar com ele. Então, são ações específicas para aquele usuário, para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa. E o mais legal é que esse tipo de estratégia, gente, ela é completamente mensurável. Então, se eu tenho ali um determinado volume de investimento para organizar uma ação baseada em um perfil, e eu consigo ter um feedback daquele perfil, quantas pessoas vieram na loja lá ver o carro? Quantas pessoas que iniciaram uma negociação, por mais que não tenha adquirido o carro, né? De repente, foi lá, fez um test drive, gostou, recebeu uma proposta. Dessas pessoas, quantas compraram o carro? Eu consigo identificar um funil que vai desde o chamei a atenção, respondeu, visitou o ponto de venda, recebeu uma proposta, negociou com o vendedor, comprou, não comprou. E aí a gente começa a descobrir o que a gente chama de ROI, que é o retorno sobre o investimento, né? O quanto de retorno a gente teve de vendas em relação ao volume que a gente estabeleceu aí de investimento para realizar essa ação personalizada. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber, assim, gente, quando a gente está trabalhando com uma empresa, trabalhando com marketing numa empresa, é a gente identificar qual é o timing da venda daquele produto, né? Ou seja, por exemplo, se a pessoa vai comprar uma casa, um apartamento, normalmente ela fica pesquisando, ela fica buscando imóveis durante 30, 90 dias. Então, é um ciclo que eu sei que, assim, se a pessoa está procurando um apartamento, é mais ou menos entre 30 e 90 dias que ela vai adquirir, que ela vai finalizar esse processo. Um carro já tem um ciclo de vida, um ciclo de um time de vendas um pouco mais curto, né? 30, 60 dias ali, desde a primeira oportunidade que ela recebe. Agora, se a pessoa está comprando um tênis, um sapato, esse timing pode ser de um dia, pode ser de uma semana, entre o dia em que ele viu o produto, de repente, na internet, em que ele passou, de repente, num carrinho, numa página de vendas de uma loja, ou que ele adquiriu o sapato numa loja específica aí, física, né, em algum lugar na cidade. Para cada tipo de produto, existe um ciclo, né, um timing diferente. Se eu tenho o reconhecimento desses dados e eu consigo identificar que esse cliente ele voltou, né, que ele está procurando um produto de novo, que ele entrou dentro desse timing, eu tenho ali 60 dias, eu tenho 30 dias, eu tenho uma semana para convencer ele a comprar de mim. Então, a propaganda ela pode se concentrar mais nesses perfis que estão dentro do timing de vendas. É toda uma estratégia que pode ser construída a partir disso, mas existem poucas empresas que conseguem fazer isso de uma maneira qualificada, gente, porque não existe uma cultura, não existe um cuidado com os dados, não existe um
um olhar estratégico sobre esses cadastros que estão sendo feitos nas lojas, nas empresas. Não existe uma preocupação de se estabelecer um relacionamento com essas pessoas e que quando ela compra uma vez, a gente volta a conversar com ela só depois que ela volta para a loja. Todo esse período em que ela não comprou da gente, a gente não estabeleceu um relacionamento legal. Então, isso faz com que essas pessoas, elas percam uma perspectiva de valor, assim, de entendimento de que o nosso produto é bom, de que ele é valoroso. Tudo isso acaba tendo impacto. Não sei, gente, vocês mais ou menos... faz sentido isso para vocês? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Me digam alguma coisa aí. Faz sentido, sim, porque por causa que, tipo, você vai lá, pega o cadastro, tem todo esse trabalho de ter o contato com a pessoa, daí a loja meio que esquece dela, não chama ela de volta. Faz sentido o que tu quis dizer. Pois é, por que que a gente vai ficar fazendo cadastro, sabe, nas lojas, se a gente não usa para nada? Tem alguém aí que trabalha em loja, a gente já trabalhou em loja, tipo loja de roupa, por exemplo. Quantos cadastros a Sim. gente já fez e não serviu para nada? Exatamente, né? Por quê? Né? Por que que a gente faz esses esforços se a gente não usa? Esses dados, gente, que são captados nas lojas, nas empresas, são os dados mais valiosos quando a gente pensa em comunicação personalizada. Ali existe a oportunidade da gente reduzir ao mínimo o investimento de uma empresa no seu... A gente reduzir ao mínimo o investimento da empresa no seu marketing e ter o máximo de resultado. Mas a gente não trata esses dados, a gente não interpreta essas pessoas, a gente não analisa, sabe? E aí tem um galho, e o galho é gigante. A gente começa a trabalhar com uma empresa, a gente pergunta, tá, mas que dados que tu tem dos clientes? Ah, eu tenho uma base antiga. Gente, base antiga não vale nada. Não vale nada. O que a gente tem que ter? São dados atualizados, bem completos, com um histórico de comportamento daquela pessoa, com, de repente, um trabalho de relacionamento, aí, de a gente nutrir essa pessoa com conteúdo legal nas redes sociais, por e-mail, pelo WhatsApp. Se existe esse esforço, gente, não tem propaganda melhor, não tem publicidade melhor. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Talvez vocês tenham, por exemplo, uma empresa que faz bem esse trabalho, assim, de saber o perfil de cada pessoa, de ter um trabalho legal nas redes sociais, por e-mail, é o Nubank. O Nubank faz muito bem essa gestão de dados das pessoas, né? Outra marca que agora eu lembrei que faz isso muito bem também é a Dobra. Talvez vocês acompanhem aquela Dobra das carteiras, né? Elas têm um trabalho de administração, assim, de base de cadastros, que é muito bom. Então, isso faz com que a gente acabe gerando ali um engajamento, um envolvimento com a empresa, e eles consigam reconhecer também alguns sinais de que a gente está próximo da hora da compra, de que a gente vai, de fato, adquirir um produto e logo ali na frente, de repente, comprar da gente. Tem algum modelo de cadastro ou cada loja cria o seu? A Bárbara perguntou aqui. Assim, Bárbara, isso não existe um modelo, tá? Não existe um modelo. Mas para cada tipo de produto, é legal a gente ter algumas informações específicas, tá? Tipo assim, eu trabalho muito no mercado com o setor imobiliário. Com venda de imóveis, né, apartamentos e tal. Então, algumas coisas que a gente gosta de saber das pessoas, né, nesses cadastros. Nome, o e-mail, o telefone dela, que é o mínimo, né, que a gente espera de um cadastro, mas também qual é o perfil dela, né, ela é uma pessoa que está procurando um imóvel para investir, para morar, é um corretor, mais ou menos qual que é a expectativa de preço que ela está procurando nesse imóvel, né, ela está procurando um imóvel de até 100 mil, até 200 mil, até 300 mil, até 400 mil, então dependendo do valor do imóvel,
a gente mais ou menos entende a classe social daquela pessoa. Outra coisa que a gente tem interesse de saber é quanto tempo a pessoa pretende se mudar, né? Ela precisa de um imóvel para se mudar, para daqui 2 meses, ou para amanhã, ou para daqui 3 anos. Então, dependendo dessas características, a gente consegue reconhecer um perfil. E aí é óbvio que se eu tenho ali o reconhecimento de um perfil, né, a gente pode ter personas, pode categorizar, e isso é uma coisa legal do marketing direto, quando eu tenho os dados, eu começo a categorizar. Então, imagina que nessa questão dos imóveis, eu tenho lá um perfil que é o investidor. Quem é o investidor? O investidor é um cara que quer investir entre X e Y, ele procura um imóvel na planta que tem um bom preço, em que ele tem que ficar pronto daqui uns 2 ou 3 anos, para ele não tem pressa. Então, esse é uma persona. Aí tem uma outra persona lá que é vida no aperto, que é o cara que está precisando sair do aluguel e ir para um imóvel, um outro imóvel, mas ele só tem 100 mil, a renda é baixa, é um outro perfil. Para de repente, para o investidor, eu posso vender um produto específico. Para o Vida no Aperto, eu vou ter um outro produto. Então, eu vou construindo as minhas personas baseada na administração dos dados que eu tenho ali das pessoas. Beleza, gente? Tranquilo. Buenas. Galera, marketing digital. Né? Se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês entendem por marketing digital? Como que marketing digital funciona? Como que vocês me responderiam isso? O que é marketing digital? Falem aí, gente, abra o microfone, me ajudem. Qual é o entendimento de vocês sobre o que tem que ter o marketing digital? Me respondam algo além de marketing na internet. Não é isso que eu quero, não é disso que eu me refiro. Eu me refiro, tipo, quais são os elementos? O que tem que ter para o marketing digital funcionar? Eu acho isso sensacional, só que eu odeio. Porque que nem eu acho muito bom, que ele chama muita atenção. Mas que nem eu, quando eu vou entrar num curso, em alguma coisa, fica recebendo propaganda disso aí a semana inteira, um mês inteiro. E fica aparecendo em tudo. Em tudo. Onde eu acessei o meu e-mail, o que tem no meu e-mail aparece por tudo. Ô, professor, Fala aí. uma dúvida. Não sei se tu for explicar isso depois, tu só ignora e segue a aula. Assim, tipo, da mesma forma que o marketing direto usa lá da coleta de dados para fazer, tipo, para definir um perfil e assim mandar as ofertas em, sei lá, campanhas. Perfeito. Quando é feito por e-mail, por exemplo, tipo, isso daí, ele é caracterizado digital ou é ainda marketing direto? Não, legal a tua pergunta, tá? Porque assim, o marketing direto, eu já falo sobre a tua fala ali, Vinícius, tá? Só vou aproveitar aqui a fala esqueci quem estava falando. Fábio, beleza. A fala do Fábio primeiro. O marketing direto, ele é tipo o pai do marketing digital. Ele vem antes, né? Ele é o mais antigo. Num cenário sem internet, o e-mail, ele era a mala direta. Né? A mala direta era o e-mail das antigas. Se vocês olharem, sei lá, livros antigos aí de marketing dos anos 80, início dos anos 90, vai ter muita presença da ideia da mala direta. Se conversarem com os pais de vocês, os avós, vocês vão lembrar de um período na história em que as pessoas tinham a caixinha do correio, tipo, abarrotada de propaganda, porque tudo se enviava pelo correio, né? O e-mail, ele é uma espécie de digitalização daquela mala direta antiga, daquele material que as pessoas recebiam pelo correio antigamente. O e-mail, ele é uma estratégia, ele é uma ação de marketing digital, ele é digital, né? Mas ele pode ser utilizado de uma maneira que é, sei lá, um e-mail marketing, que não necessariamente ele é segmentado, que ele não tem uma identificação de uma pessoa, não é uma oferta personalizada,
ou ele pode ser utilizado de uma maneira personalizada, mais na linha do que a gente entende por marketing direto. Então, se eu envio um e-mail para o cara, mas não é um spam, não é aquele e-mail marketing que é só uma oferta, né? Daqui a pouco eu recebo ali no meu e-mail um e-mail sobre, sei lá, venda de geladeira. Cara, eu nem estou pensando na possibilidade de trocar de geladeira. É um e-mail da Magazine Luiza sobre eletrodoméstico. Cara, não tem nada a ver com o meu perfil, né? Isso para mim é spam. Isso é aquele marketing direto massivo, né? Manda para todo mundo. Qual que é a lógica do marketing direto? É a comunicação personalizada. Então, aqui, o digital, ele oferece um canal de marketing direto, que é o disparo de e-mails com o nome da pessoa, relacionado com o perfil de consumo que ela tem, com uma oferta que tem relevância para ela. Se eu recebo alguma coisa nesse sentido, eu já enxergo esse e-mail de uma outra maneira. A minha possibilidade de abertura desse e-mail é muito maior. E a taxa de conversão de uma ação desse tipo também é muito maior. Então, assim, a gente não pode dividir tudo em caixinha. Não, isso aqui é só isso aqui é só aquilo. E o e-mail, a utilização da estratégia de e-mail é digital, legal, mas também é marketing direto, é como se fosse a digitalização daquela mala direta que se recebia antigamente, desde que ela seja bem feita, personalizada, tenha essas características específicas. Sobre o que o Vinícius comentou agora há pouco, gente, uma coisa que é legal a gente pensar é o seguinte, tá? A melhor propaganda é aquela que as pessoas não se incomodam de receber. Se a gente tá incomodado, né? Se a gente se sente mal com o que a gente está recebendo, né? Seja uma ligação telefônica, 35 mil e-mails na caixa, publicações que não param de se repetir no feed, enfim, quando passa o fio, né? Quando vira o fio, quando começa a ficar inconveniente a comunicação daquela empresa com a gente, porque o marketing não está sendo feito, porque a publicidade não está funcionando, né? Aí o problema não é da propaganda, o problema não é do marketing, o problema é do publicitário que tem por trás da ação. É legal vocês entenderem isso, né? Quando ela é bem feita, né? Quando a gente tem um volume certo ali na hora certa, quando ela se torna conveniente, quando a gente tem interesse de ver aquilo, e aí é interessante assim, porque as experiências ruins vocês lembram, né? Aquilo que marca negativamente, vocês lembram. Quando o Vinícius estava trazendo ali o exemplo dele, ele não citou nomes, ele não disse qual era a empresa, mas eu imagino que sejam esses lançamentos de curso, não sei de quem, mas enfim, ele lembra de um caso, ele só não falou qual é. Mas existem várias experiências positivas que aconteceu tão naturalmente que vocês nem lembram. Isso acontece toda hora, gente. A todo momento, vocês estão sendo bombardeados aí por esforços de publicidade e propaganda. E existem algumas dessas estratégias que estão sendo bem feitas a ponto de vocês estarem sendo sensibilizados sem essa percepção de algo que é negativo, e, ao mesmo tempo, vocês estão sendo amadurecidos para um processo de compra que vai acontecer logo ali na frente. Eu tenho mais uma dúvida. Ali você diz que a gente está o tempo inteiro recebendo anúncios e propagandas e tudo mais. A respeito do YouTube, a gente antigamente tinha aquela contagem até 4 segundos para pular o anúncio. Hoje, você tem 2 propagandas no início do vídeo, de 15 segundos que você não pode pular. Uhum. No meio, você tem uma que você pode pular. E um pouco antes, daí aparece, aí no final, a maioria das pessoas não assistem, mas tem mais 2 de 15 segundos que você não pode pular. Eles estão aumentando propositalmente para forçar a gente a receber a gente ver essas propagandas, ou não sei explicar. Não, legal. Eu acho que tem a ver para a gente pegar o YouTube Premium também. Exatamente. Exato. Vocês têm que pensar o seguinte, tá? Como é que eu posso explicar isso para vocês?
Existem vários tipos de modelos de negócio de produtos na internet. Vários tipos. Sempre quando você está usando um determinado sistema, um software, um aplicativo, ou você paga para usar e você é o cliente, ou você não paga para usar e você é o produto, né? Ou seja, o YouTube, gente, ele nasceu numa ótica de que as pessoas eram o produto. Ou seja, eu captava recursos, eu captava o dinheiro, né, um capital para os donos do YouTube através dos anunciantes. Os anunciantes pagavam para serem vistos por nós, usuários, né? O YouTube, ele nasceu dentro dessa ótica. Não, a gente não vai cobrar para o usuário, usar o YouTube. Não vamos fazer isso. A gente vai oferecer um conteúdo de graça e vai cobrar da empresa que quer atingir aquele usuário. Nessa lógica, o usuário é o produto. Só que o que aconteceu? Existem experiências de alguns produtos de entretenimento em que o usuário é o cliente. Então, por exemplo, o Spotify é assim. Eu quero adquirir, eu ganho mais dinheiro com o usuário do que com o anunciante. Eu ganho mais dinheiro com a pessoa que paga a mensalidade para usar o Spotify do que um cara que anuncia uma publicidade dentro do Spotify. O YouTube começou a perceber que ele tinha muitos usuários e que ele poderia rentabilizar, ele poderia monetizar muito mais, ou uma parcela significativa de capital nesse negócio, se ele passasse a entender o produto dele, que era o usuário, em cliente. E aí ele criou duas modalidades. Uma modalidade de usuário e uma modalidade de produto, né? Uma modalidade em que eu sou o usuário, ou seja, eu sou o cliente, eu pago para usar, e uma modalidade em que eu sou produto, em que eu não pago para usar, mas aí eu viro o produto do anunciante, do YouTube. Quando ele adotou essa estratégia, gente, de dividir, né, de oferecer essas duas possibilidades de receita para o YouTube, para poder funcionar a ideia de que o usuário ele tem que pagar, né, ele aumentou o volume de publicidade. Então, quando ele coloca dois vídeos na entrada duas propagandas na entrada do vídeo, uma propaganda no meio do vídeo, o que ele está fazendo? Ele está tentando irritar o usuário, ele está tentando fazer com que o cara ele abandone o seu posicionamento de produto e aceite o posicionamento de cliente. E a primeira coisa que ele faz, e ele está fazendo isso hoje, para que o cara ele entenda que ele tem que virar um cliente, é oferecer uma experiência gratuita para ele dessa nova modalidade. Quando ele, assim, vive o dia a dia irritado com aqueles anúncios, com aquela situação que é ruim, e ele migra para conta grátis durante um tempo, em que ele é todo cuidado, né, de uma maneira diferente, ele é todo... a experiência de consumo do sistema ele é muito mais usual, é muito mais interessante, ele vai começar a pensar, será que pagar R$5 por mês, R$10 por mês, R$30 por mês, é melhor do que eu voltar para aquela experiência que eu não gostava, como o que o Vinícius comentou agora? Muitos vão entender que sim, e vão se manter como clientes do YouTube. Então, é uma mudança de estratégia. O YouTube está passando por esse momento. Porque ele não era assim. Então, os usuários estão cada vez mais estranhando isso. Mas o futuro do YouTube é muito mais ser uma espécie de Spotify do que o contrário. Porque hoje, dos serviços do Google, gente, né, o YouTube é do Google, não sei se você sabe, mas ele é um serviço do Google, né? De todos os serviços do Google, existem poucos serviços, a maioria dos serviços do Google não cobra pelo usuário. Ele entende o usuário como produto.
As buscas do Google é um exemplo. O primeiro canal de monetização do Google foi os anúncios na busca do Google, né? Então, a maioria dos produtos do Google não cobram do usuário. O Google está fazendo essa experiência, está tentando fazer essa virada de chave no YouTube, para ter uma nova fonte de renda. Faz sentido isso para vocês, gente? Não sei. Vocês estão aí? Sim, faz sentido, sim. Sim. Pessoal, olha só. Marketing digital, tá? Uma coisa que é importante que vocês entendam é que eu falei aqui agora sobre marketing digital, e aí todos que se manifestaram trouxeram a ideia de publicidade, tá? Tipo, propaganda na internet. Propaganda na internet é um elemento que faz parte do marketing digital, mas não se resume a isso, tá? Quando a gente fala de marketing digital, gente, a gente está falando de toda a estratégia digital planejada em 4 etapas. Quando eu estou organizando, tipo assim, eu vou vender um serviço de marketing digital para uma empresa, eu tenho que organizar toda a estratégia digital dessa empresa em 4 etapas, que correspondem a esse funil aqui. Então, assim, tudo que eu vou fazer para chamar a atenção, para alcançar o maior volume de pessoas, para fazer com que as pessoas cliquem, para fazer com que as pessoas interajam, para fazer com que as pessoas visualizem uma marca. E aqui eu nem estou falando necessariamente de conteúdos patrocinados, gente. Eu estou falando só de algo que é relevante. Como que eu vou fazer com que as pessoas tenham atenção por aquilo que eu estou publicando? Eu tenho que utilizar, eu tenho que propagar, eu tenho que produzir conteúdos relevantes, conteúdos interessantes. Conteúdos interessantes não é foto de produto preço. Conteúdos interessantes não é promoção estourada na tela. Isso não é conteúdo interessante, gente. Conteúdo interessante é algo que seja valoroso para a pessoa, algo que ajude ela, né? A primeira fase do marketing digital, quando a gente vai pensar num projeto para uma marca, é considerar quais são os conteúdos que a gente vai criar que sejam interessantes para as pessoas, que sejam relevantes para as pessoas, que vão fazer com que as pessoas visualizem a marca, visualizem a proposta, o propósito da empresa, interajam com os conteúdos, comentem, curtam, abram os e-mails, enfim, estabeleçam alguma reação sobre aquilo que a gente produz. Um segundo momento, depois dessa etapa de chamar a atenção, a gente tem que ser capaz de despertar o interesse das pessoas. Então, o que significa despertar o interesse das pessoas? Fazer com que as pessoas elas entendam para que serve o nosso produto, qual é o benefício que ele oferece, quais as características desse produto. Então, aqui eu quero que ela navegue pelo nosso site, que ela navegue sobre os nossos perfis, que ela conheça os nossos produtos e que ela faça um cadastro de interesse, que ela vire um lead. Tá? O lead é um cadastro, é um registro de um usuário que foi impactado lá naquela primeira etapa de despertar a atenção, que interagiu com a gente, clicou num link ou alguma coisa parecida, foi parar em algum canal que a gente explicou melhor o que a gente fazia, que ele tentou entender o que a gente fazia, entendeu que aquilo ali pode ser relevante para a vida dele e se cadastrou para querer saber mais, se cadastrou para receber um conteúdo exclusivo, se cadastrou para fazer, sei lá, uma avaliação mais detalhada sobre aquele produto. Então, a gente parte de uma ideia de chamar a atenção e a gente chega em um nível que, basicamente, a ideia aqui é explicar como é interessante a nossa proposta de produto, a nossa proposta de solução. Depois disso, gente, a gente chega numa terceira fase do projeto de marketing digital, que é fazer com que toda essa galera que chamou atenção, que visitou o nosso site, que visitou as páginas dos nossos produtos, que virou um lead, entenda que aquele produto ali, ele tá... o melhor momento para comprar ele é agora. Aqui começam a chegar as ações que falam sobre, sei lá,
a gente chama de gatilhos mentais, que a gente começa a falar sobre vantagens de preço, que a gente começa a falar sobre depoimento, que a gente começa a falar assim sobre, começa a enviar alguns sinais de comunicação que vão fazer com que o cara ele tenha mais segurança para comprar. Porque até a segunda fase do funil, até a fase de interesse, ele ainda não está maduro para comprar. Mas quando ele chegou nessa fase de interesse, gente, a gente começa a mandar para ele alguns conteúdos que são mais de promoção, de vendas, ele começa a maturar, ele começa a ficar um pouco mais engajado para a compra. E aí aqui a gente tem e-mails mais personalizados sobre o produto, aqui a gente tem a possibilidade de contato pelo WhatsApp, aqui a gente tem aqueles anúncios que perseguem, aqui a gente tem várias ações que são mais focadas em gerar a conversão logo. Só que qual que é a grande diferença de fazer isso direito e não fazer isso direito? Fazer isso direito significa entender que o usuário, ele vai comprar um produto, ele vai fazer a ação de compra, que é o último item, avançando etapa por etapa. Primeiro eu vou chamar a atenção dele com conteúdo legal. Depois eu vou explicar para ele como o meu produto é interessante e resolve o problema dele. Depois eu vou mandar propaganda para ele comprar de uma vez. Quando existe esse amadurecimento, é como se fosse um flerte, assim, a gente vai, conhece a pessoa, troca uma ideia, e depois a gente vai, né, de fato, para os finalmente. Se eu não faço isso, gente, e eu tiver uma abordagem, essa abordagem de terceiro nível, com um cara que nunca viu meu produto, com um cara que não tem relação comigo, com um cara que não conhece para que serve a minha empresa, para que serve o meu produto. Se eu parto do desejo direto, eu acabo gerando esse sentimento de rejeição. Eu acabo gerando esse sentimento de escuso. E aí, isso faz com que o usuário entenda a propaganda como uma propaganda ruim. É chato as propagandas do YouTube, porque eu estou navegando no YouTube e daqui a pouco aparece lá um cara vendendo um curso de gastronomia, e eu nem cozinhar sei. É chato as propagandas no YouTube, porque elas não têm uma boa segmentação. Agora, tem algumas propagandas do YouTube que são bem feitas, tá? Não dá pra gente dizer que todas são ruins, mas tem muita propaganda ruim no YouTube, porque muitas vezes essa abordagem é mais de estimular a venda, de tentar apresentar um produto para uma pessoa que não está quente, que não está amadurecida para receber esse tipo de comunicação. Gente, falem alguma coisa aí. Faz sentido isso para vocês? Não? Eu estou indo bem devagarinho aqui, tá, gente? Não vou me apressar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vocês estão vivos aí? Só diga sim, por favor. Sim. Beleza. Vamos lá, então. Seguindo. A ideia de marketing digital, gente, ela é muito mais essa lógica da gente ir seduzindo as pessoas aos pouquinhos, né? Um marketing digital bem feito, ele tem muito mais essa característica de seduzir as pessoas aos pouquinhos e ir convencendo ela, através da informação, a adquirir o produto, do que aquele tipo de mídia tradicional, em que a gente fala a mesma coisa para todo mundo, a todo momento, tá? A propaganda de marketing digital, ela não funciona quando a gente traz para ela uma característica de mídia de massa. Então, como assim uma característica de mídia de massa? Como que funciona a mídia de massa? A gente vai lá e faz um anúncio e coloca no jornal. Quem vê aquilo? Eu não sei. Quantas pessoas veem aquilo? Eu não sei. Todo mundo tem interesse por aquele anúncio? Não. Né? Eu vou lá e crio um spot de rádio, ou crio um VT para TV, coloco na TV. Quem viu aquilo? Um monte de gente. Todo mundo tem interesse? Não. Todo mundo tá na hora certa de comprar? Não. É como se eu estivesse dando um tiro de canhão para acertar uma borboleta. Uma hora vai acertar. Mas eu mandei uma mensagem para todo mundo. Essa é a lógica da mídia de massa, dessas mídias mais de interrupção, que é o chato do YouTube ultimamente.
A lógica de um marketing digital legal, que funciona, que dá certo, tem resultado de venda, que não é tão enfadonho, é essa lógica da mídia de atração, que a gente vai atraindo as pessoas aos pouquinhos, e a gente vai sensibilizando ela aos pouquinhos. Essa mídia de atração, gente, é o que se chama hoje de inbound marketing. Tá? Esse é um termo que está sendo muito utilizado aí nos últimos 2 ou 3 anos, é uma trend, assim, uma tendência quando a gente fala de marketing digital, que é uma dinâmica, é uma receita de bolo de como que a gente vai atraindo as pessoas, quais as estratégias que a gente faz em cada etapa, para poder apresentar um produto, comercializar um produto. Então, o outbound representa a mídia de massa. A gente pega uma mensagem e manda para todo mundo. Quando eu pego, né, lá no Instagram, e eu tenho um post no meu Instagram lá da minha barbearia, e eu pego e impulsiono aquilo lá, né? Pego e impulsiono, eu coloco lá R$100. E eu coloco lá, não, meu público são homens de 25 a 50 anos, de Passo Fundo, sei lá, isso. Isso não é um marketing digital de qualidade, gente. Isso é a mesma coisa que a gente fazia na rádio, na TV. A gente manda um conteúdo para todo mundo. Ah, Ciro, mas são homens de 25 a 45 anos. Tudo bem, gente, tem ali um nível de segmentação mínimo, mas mesmo assim não o suficiente para que aquele anúncio não seja visto como spam para quem recebe. Tá? Tem gente que vai receber o anúncio dessa barbearia que nem barba tem. Tem gente que vai receber anúncio dessa barbearia que mora, sei lá, no interior das grotas de Passo Fundo e nunca nem pensou na possibilidade de ter uma relação, né, de viver uma experiência de serviço num barbeiro. Então, quando a gente organiza um projeto de marketing de qualidade, a gente começa a fazer anúncio para aquelas pessoas que realmente importam. Quem são as pessoas que realmente importam? São as pessoas que já avançaram as primeiras fases do funil. Então, eu estou trabalhando ali com pessoas que são engajadas nas minhas redes sociais, eu estou trabalhando com pessoas que já visitaram meu site, eu estou trabalhando com pessoas que geraram cadastro na minha loja. Essa é a base de dados que eu vou concentrar os meus anúncios. Ah, Ciro, mas eu nunca vou trabalhar com público novo. Sim, tu pode trabalhar com público novo em anúncios, mas não com conteúdos de promoção de venda. Tu vai trabalhar com conteúdos para chamar atenção, tu vai trabalhar com conteúdos que vão explicar o teu produto. Esse é o tipo de conteúdo que a gente vai impulsionar, mas não é para vender nada. É só para atingir aqueles primeiros 2 níveis do funil que eu mostrei para vocês. Então, a lógica do inbound é tentar atingir menos pessoas, mas ir aproximando essas pessoas aos pouquinhos, para que elas tenham, assim, interesse pelo nosso produto, demonstrem esse interesse, e aí a gente vai ter uma abordagem de venda a partir desse interesse mais real. Né? Esse termo inbound marketing, gente, ele nasceu aí nos últimos anos, quem criou foi esse cara aqui, é um americano, ele criou esse termo e criou uma espécie de uma receita de bolo de como fazer uma estratégia de marketing digital com mais qualidade, e ele criou uma empresa, que é uma espécie de um sistema para controlar esse processo, que é a HubSpot. A HubSpot é uma plataforma de marketing digital que consegue metrificar, consegue gerar vários dados desde o topo do funil, na etapa mais de chamar a atenção das pessoas, até a base do funil, que é a venda. Né? Então, ele integra a área de comunicação com a área de vendas, num sistema só. Ele inventou essa técnica, ele criou, documentou essa técnica e criou um sistema para vender a operação dessa técnica. Muitos de vocês aqui conhecem, por exemplo, a RD Station, ou a Resultados Digitais. A Resultados Digitais é exatamente o mesmo sistema. A Resultados Digitais é uma cópia brasileira da HubSpot, que é uma empresa americana. Existem outras empresas também, tá, que seguem essa mesma linha. Se vocês procurarem aí, gente, no Google Trends, inbound marketing, tá, vocês vão ver que tem um estouro, assim, de buscas de 2015 para cá,
Mas no Brasil, esse negócio aconteceu mesmo de 2018 para cá. Antes disso, ninguém falava desse assunto, tá? E hoje é, com certeza, uma das técnicas, né, mais importantes quando a gente fala de marketing digital de qualidade. Inbound é uma expressão, gente, que tem a ver com atração, tá? Então, se a gente fosse traduzir, assim, no literal, seria o equivalente a marketing de atração. Né? Inbound marketing seria alguma coisa parecida com isso. Que é exatamente isso, é entender o marketing digital como um funil, que tem etapas que representam a maturidade daquela pessoa para comprar o produto, e pensar em estratégias específicas para cada etapa, que sejam pertinentes para as pessoas em cada etapa. Alocar a publicidade paga, aquela publicidade mais de venda, na etapa que faz sentido ela estar, e não para todo mundo. Buenas, como que eu atraio um público na internet? Né? Como é que eu vou... o primeiro nível ali que a gente falou, tipo, chamar a atenção. Como é que eu atraio um público na internet? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser autoridade. Então, assim, Ciro, eu queria muito que aqui na minha cidade, eu moro em Erebango, eu queria muito que as pessoas aqui em Erebango, elas entendessem que eu sou publicitário, que toda vez que elas precisarem de propaganda, elas me procurem. Bom, a primeira coisa que eu vou ter que fazer em Erebango é me posicionar como publicitário. Eu preciso ser autoridade, eu preciso ser alguém que é especialista nisso. Como que as pessoas vão me procurar? Se elas souberem que eu sou muito bom nisso. Né? A primeira etapa do marketing digital é a gente provar nossa autoridade. Como é que a gente mostra autoridade na internet, gente? Se eu quero ser reconhecido como o melhor publicitário em Erechim, o cara mais especializado em marketing digital em Erechim, como é que eu provo para as pessoas essa ideia? Como é que eu consigo criar esse posicionamento na internet, gente? Falem aí. Sei lá, através de um perfil no Instagram, um Behance, não sei. Ter um perfil é suficiente? Suficiente não, mas é uma ferramenta. Tá, beleza. O que mais que eu tenho que ter além de ter um perfil? Uma criação de conteúdos? Exatamente. Tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer para se tornar autoridade em um determinado segmento, e seja qual for, tá? Eu falei assim, eu quero ser reconhecido como autoridade na publicidade, eu quero ser reconhecido como autoridade na agropecuária, eu quero ser reconhecido como autoridade, sei lá, em sapato para mulher. Não importa. Qualquer coisa. Se eu quero ser visto como relevante, eu quero ter aquele poder de atração, a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é produzir conteúdo. E não é produzir conteúdo, olha só, gente, que chegou aqui, seu sapato, não sei o quê. Não é para vender nada. Não pense em entrar na internet com a intenção de gerar autoridade, querendo vender alguma coisa. Porque aí vocês já estão trabalhando com uma comunicação de fundo de funil, né, de venda, para pessoas que nem sabem quem você é. Como que eu vou falar sobre agropecuária na internet, né? Como que eu vou falar sobre agropecuária na internet de um jeito interessante? Eu vou ter que pensar que dúvida que as pessoas têm sobre esse assunto, o que é interessante para as pessoas saberem sobre esse assunto, o que todo mundo deveria saber, mas não sabe sobre esse assunto. E eu tenho que criar um roteiro, um conjunto de pautas, editorias, que apresentem o quanto que é interessante o conteúdo que eu sei, que eu sou especialista, que eu tenho condição de contribuir. Ao invés de ficar mostrando produto e preço numa loja de sapato, eu tenho que falar sobre moda. Eu tenho que falar sobre, sei lá, bons hábitos. Eu tenho que falar sobre qualidade de vida. Eu tenho que falar sobre coisas que são pertinentes para as pessoas. Então, assim, a primeira coisa é eu ter clareza. Como que eu vou o que eu tenho que ser referência? Né? Aonde eu quero ser, onde é que eu quero ocupar o primeiro lugar? Depois disso, eu tenho que produzir conteúdo. Conteúdo que mostre que eu sou bom, que mostre que eu tenho qualidade,
que mostre que eu sou referência. Se vocês pegam aí alguns cases, tá? Por exemplo, desse tipo de publicidade que aparece bastante para a gente, como, por exemplo, aquele Érico Rocha, a Empíricos. Me diz aí algum outro nome, gente, de pessoas que vocês sempre veem propaganda na internet. Tem aquele professor de inglês, o Mairo Vergara. Thiago Nigro. Thiago Nigro, tá? Olha qual é o conteúdo que ele produz. Ele tem o conteúdo que ele produz aí sobre vender curso e tal? Tem. Mas não é esse o primeiro conteúdo que ele atinge você. O primeiro conteúdo que ele atinge você, o Thiago Nigro, eu acho que é sobre investimento, não é? Ele Empreendedorismo, essas paradas aí. Perfeito. Então, a primeira coisa que ele vai vender para ti é te entregar uma mensagem legal, é te entregar uma ideia legal de como, sei lá, organizar a tua empresa, de como melhorar os teus investimentos. É isso que ele vai vender. Aí, depois que tu acessou esses vídeos dele, depois que tu deu uma olhadinha no site, depois que, sei lá, tu começou a curtir tudo que ele faz, depois que tu tem um certo nível de envolvimento, é que ele vai querer propor para ti um workshop que tu vai se cadastrar para poder viver uma experiência grátis, é um livro que ele está querendo vender, isso vem depois. Primeiro a gente entrega conteúdo, depois a gente entrega produto. E aí, uma outra coisa que é importante é que a partir do momento que a gente vende o produto, a gente tem que ter prova real, ou seja, a gente tem que provar que a gente tem qualidade. Se a gente se posicionar, eu sou o melhor publicitário, eu começo a construir conteúdo sobre marketing lá na minha cidade, eu começo a me apresentar como referência. Aí eu vendo alguma coisa, e aí alguém me diz, não, ele de fato é bom, ele resolveu meu problema, deu certo essa ideia aí que ele me trouxe. Quando eu tenho esse ciclo, eu confirmo o posicionamento que eu construí. E aí essa autoridade, ela cresce. Né? E aí essa autoridade, ela cresce. E quanto mais a autoridade cresce, mais conteúdo eu produzo, mais prova real eu tenho, mais posicionamento eu firmo, e assim sucessivamente. Esse aqui é um poder de imã. Quanto maior é essa autoridade, mais gente vai vir me procurar, mais oportunidades de negócio vão chegar na minha empresa, mais eu vou vender. Essa é a dinâmica, gente. Essa é a fórmula mágica, que não tem nada de mágico e não tem nada de novo, que a gente vê por aí em vários projetos de marketing digital. Qual que é a grande diferença? É o cuidado em a gente não ficar mandando spam para as pessoas. Ficar mandando anúncio de produto, de promoção de vendas para um cara que não está maduro. Deixa eu só conectar minha bateria aqui. Minutinho. Para um cara que não está maduro, gente. Vamos adiante. Yeah.
Galera, eu gosto muito desse videozinho aqui, eu acho que ele é bem didático e tal, e ele mostra com muita clareza, assim, a diferença do outbound para o inbound, né? Essa marca, a porcentagem, ela faz um trabalho de comunicação digital, mas ela está preparada para entregar o melhor conteúdo em cada etapa do funil, que eu mostrei para vocês ali nos primeiros slides, quando eu falava de marketing digital. Então, na hora de chamar a atenção, né, na primeira etapa do funil, quando a pessoa procurou no YouTube, quando ela procurou no Google, ela encontrou lá o conteúdo, né, o vídeo mostrando as características, os benefícios do produto. O produto ele também tem qualidade, então tem uma autoridade. Quando a pessoa procurou informações com o vizinho, foi bem visto. Então, quando a pessoa ela chegou na loja, também teve uma boa recomendação. Então, perceba que a ideia do marketing digital não se resume só a anúncio. Eu tenho que ter uma rede ali de informações que vão ajudar, né, esse produto a crescer, também no offline. Só que qual é o inverso, né? É aquela marca fazendo promoção de vendas na mídia de massa, incomodando, gerando um sentimento de que eu não quero aquilo, tu está me forçando a comprar uma coisa que eu não quero, né? Chegar lá no ponto de venda, não receber uma boa avaliação do vendedor, não existe nenhum tipo de conteúdo sobre essa marca na internet. Então é isso, assim, eu acho que resume um pouco a minha fala até aqui. E, lógico, né, nessa segunda etapa aqui, ó, quando ele usa o produto, ele percebe que o produto é bom, e aí ele começa a comprar outros produtos, né, tem uma cena ali do vídeo que ele abre uma espécie de uma casinha, assim, tem vários produtos da mesma marca, né, tem aquela cena da tatuagem. Esse nível de envolvimento, gente, ele acontece a partir do momento em que o usuário, ele sente valor, ele percebe que aquele produto, ele não está tentando enganar, ele vale mais do que se pagou por ele, né? Então, ele fica apaixonado por aquilo, ele passa a ser um recomendador também. Então é mais ou menos por aí. Esse é só uma ilustração, né, do contexto, mas eu acho que esclarece um pouco, assim, o que significa um trabalho de marketing digital de qualidade, de uma maneira didática. Buenas, gente, vou tentar falar para vocês aqui sobre um projeto, é um projeto antigo, tá? É um cliente que eu atendi aí faz uns 3 anos, mais ou menos, mas é legal que a gente fez toda a etapa, todas as etapas do funil, e é um projeto bacana, assim, um projeto que deu resultado. Então, assim, qual é a situação, né? Primeira etapa do funil, chamar a atenção. Então, o foco nessa fase aqui é capturar a atenção do usuário. É estimular uma interação inicial, assim, é fazer com que ele se sinta envolvido com um conteúdo que é interessante, uma coisa simples, mas que gere para ele algum tipo de interação. Então, eu quero que ele rode um vídeo, eu quero que ele navegue por um álbum, eu quero que ele leia um texto que eu escrevi nas redes sociais. Primeira coisa é chamar a atenção. Aqui eu não estou tentando vender nada. Né? E é legal que a gente parta, né, essa parte de despertar a atenção de uma persona, que a gente já falou sobre várias vezes essa persona. Essa persona, ela tem que ter a capacidade de representar um público. Quando a gente entende aquele público, e a gente pensa assim, ó, primeira fase do marketing digital, o que a gente vai fazer para chamar a atenção desse público? Né? O que a gente vai fazer para chamar a atenção desse público? Essa é a primeira pergunta. A gente precisa que as pessoas, elas enxerguem, elas cliquem, elas interajam com a gente. Né? Esse cliente aqui, gente, foi um cliente que eu tive há um tempo atrás,
Ele é um hotel de animais, é tipo um hotel 5 estrelas de animais. E o que acontecia? Ele estava abrindo a empresa e ele não tinha um puta tostão, assim, um puta real para poder fazer qualquer coisa. Mas a gente precisava na época que ele chamasse atenção, que ele conseguisse mostrar o quanto era legal ali, a estrutura dele, que ele pudesse explicar como que funcionava a empresa dele e tal. E a gente não tinha como contratar uma produtora, a gente não tinha como gravar um vídeo, não tinha como fazer propaganda na televisão, a gente não tinha nenhum profissional especializado, a gente não tinha nada. A gente só tinha o lugar e a vontade de ser visto, né? E aí surgiu uma ideia, que é um espaço assim bem bonito, verde e tal. Surgiu uma ideia de tentar mostrar esse espaço, E, mas ao invés de tentar mostrar esse espaço assim, tipo, mostrando a câmera, pegando o cliente, mostrando o cliente, a gente resolveu instalar, né, colocou numa em um animal, em um dos cachorros que estavam lá hospedados, uma GoPro. E a gente largou ele dentro do hotel lá, dentro do lugar onde o cachorro ele estava hospedado. E a gente deixou ele brincar. Então ele ficou correndo pelo pátio e tal, tinha um laguinho, ele pulou no laguinho. E aquele vídeo foi o primeiro vídeo que a gente utilizou para chamar a atenção das pessoas, para mostrar que tinha uma coisa diferente, que aquilo não era um canil, que aquilo era um lugar bonito, que o cachorro estava feliz, né? Esse foi um conteúdo que a gente criou na época para atingir esse primeiro nível. Aqui a gente não estava tentando vender nada, não aparece o nome de produto, não aparece o nome de serviço. A única coisa que aparece é diversão e o conceito, né? Qual é a proposta do negócio? Que é cachorro feliz, que é gato bem, que é tipo animal, bem-estar animal. Era essa a proposta, né? E aí a gente não tinha produtora, a gente não tinha como comprar trilha, a gente não tinha ator, a gente não tinha nada, como muitos clientes, né? Mas a gente teve essa ideia e a gente gravou esse vídeo. Esse vídeo ele tipo gerou muita exposição, chegou a quase 100 mil visualizações em Passo Fundo, que é muito bom. E ele gerou um primeiro start assim de visibilidade para o negócio daquele cliente. Professor. Oi. Então, tipo assim, que deu para entender, tipo assim, como vocês não apresentaram um produto, mas sim um serviço, então as pessoas ficaram bem interessadas, então, né? Não, nem tinha um serviço, não dizia qual era o que a gente estava vendendo. O que a gente vendeu aqui, a ideia que foi apresentada aqui, foi basicamente assim a experiência. Qual era o propósito da empresa? Eles estão trabalhando com uma ideia de oferecer para os animais uma experiência de bem-estar, uma experiência de diversão, um lugar onde o animal é feliz, um lugar onde o animal tá bem tratado, ele tá saudável, né? Esse era o conceito. Se a pessoa queria entender mais, ela clicava naquele link ali. Ó. Tem um link aí, naquele link ele ia para um site, aí ali sim apresentava qual eram os serviços, o que era o preço, como é que funcionava o negócio. Sim, entendi. Ó, tipo, gente, trilha de banco, uma coisa completamente sem uma edição completamente crua.
Vem lá. Vem. Então, isso aqui, gente, foi tipo uma coisa, custou zero, né, mas foi o nosso tempo lá de envolvimento e tal. E a intenção disso aqui era só de mostrar para as pessoas uma coisa diferente, né, tipo assim, chamar a atenção. Esse conteúdo aqui, ele começou a ganhar exposição, começou a ter representatividade, tipo assim, gerar algum tipo de atenção na cidade. E aí, o que a gente fez? A gente impulsionou o conteúdo. Depois que ele gerou uma determinada atração, assim, que a gente viu que ele tinha um poder de engajamento, a gente investiu mídia nele. E aí, quando a gente investiu mídia nele, foi como colocar, sei lá, a gasolina no fogo, né? Porque aí, aquilo que estava gerando já um envolvimento legal, gerou ainda mais exposição. Fez com que o serviço gerasse ainda mais visibilidade, né? Isso gerou acessos do site, gerou cadastros. Então, foi uma ação que não tinha uma abordagem comercial, não está tentando vender nada, mas atingiu a primeira etapa, que era chamar a atenção das pessoas. E essa mesma dinâmica de tentar criar um conteúdo legal para quem gosta de cachorro era a pauta da comunicação do hotel, né, durante o período ali que a gente estava trabalhando. Então, Dia dos Pais, a gente fazia lá os animais criarem um trabalhinho para o Dia dos Pais. Ó, isso aqui é a primeira... Então, lá, sabe aqueles trabalhinhos de Dia dos Pais que as crianças fazem na creche? Então, todos os animais que estavam lá faziam trabalhinho. A gente produzia esses ensaios, assim, com os animais, com foto... Então, tinha uma menina que trabalhava lá, que, inclusive, ela foi aluna da PP, que o trabalho dela era a produção fotográfica de qualidade de tudo que estava lá dentro, né? Dia dos Namorados, a gente fez um ensaio fotográfico de 2 cachorros que formavam um casal, né? Então, a gente produzia isso e publicava, a gente contava a história dos animais. Então, ali, ó, a branca e a negrinha são a coisa mais fofa do mundo, cuidam do blá, 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 blá. Aí, assim, apresentava a historinha. Aí, depois que a gente apresentava a historinha, tu quer saber mais? Acessa o link. Então, tipo, o foco aqui não era vender nada. O foco aqui era tentar mostrar a experiência desses animais lá dentro daquele espaço, de um jeito diferente, criativo, né? Os stories, então, apresentavam o dia a dia do lugar, que também não tinham interesse de vender nada, tinham interesse de mostrar como que eram os bastidores daquele espaço, né? Aí tinha conteúdo no blog, falando sobre algumas coisas que eram interessantes para o cuidado dos animais. Tudo isso é topo de funil, gente, chamar a atenção, né? Tinha alguns materiais para download, como esse guia das raças aqui, que as pessoas podiam, tipo, baixar, entender qual eram os tipos, o comportamento de cada um dos bichinhos. Aí, a gente também contratou alguns dogs da cidade, aí, da região, que eram influenciadores. Então, eles começaram a ser patrocinados pelo hotel, eles iam para o hotel, eles viviam experiências, eles falavam do hotel. Isso aqui tudo é conteúdo de topo de funil. Apresentar o propósito da empresa, apresentar o conceito dela. A comunicação dessa fase não deve ter promoção de vendas, não tem produto, não tem preço. Aí, depois que a gente tem um determinado grupo aí que interagiu com essas publicações, que teve um acesso ao propósito da empresa, é que chega a hora de a gente apresentar os serviços. E ter como objetivo aqui a geração de cadastros. Então, aqui a gente já começa a ter o interesse de reconhecer quais são essas pessoas que estão curtindo a proposta da empresa, né? Então, aqui o público-alvo já não é mais a persona. Aqui o público-alvo já são os fãs, os seguidores, as pessoas engajadas com os conteúdos, as pessoas que acessam o site. Eu já tenho um perfil que já não é basicamente uma persona. Eu tenho um perfil aqui que é um usuário de internet que está interagindo com a gente.
E aí, a gente começa a criar conteúdos que apresentam as características do serviço. Então, um conteúdo que fala sobre um serviço de banho e tosa, um conteúdo que fala sobre a câmera que existe nos quartos, um conteúdo que fala sobre as trilhas que eles fazem lá no hotel com os cães. Então, assim, eu já começo a mostrar o que a gente faz. Não é mais só o propósito, mas é o serviço, né? E todas essas publicações também tinham um link, ó. O WhatsApp e o link. E esse link mandava o usuário lá para uma página. Essa página a pessoa se cadastrava. Ela colocava lá o nome dela, o e-mail dela, dizia se ela tinha um cachorro ou se tinha um gato, qual é o tipo de serviço que mais interessava a ela. Então, ela se cadastrava, né, e acessava, ela acessava o site, né, e lá no site tem todos os detalhes do serviço e tal, como é que funciona, o tarifário, onde tem os preços. Tudo isso está organizado, tá dentro lá da RD Station, que é aquela espécie de HubSpot, né, aquele sistema que a gente controla todas as informações de cada etapa do funil. Professor? Fala aí, meu. Tem gente fazendo pergunta lá no chat. Então, abre o microfone e fala, não consigo ver, gente. É que ela tá sem microfone. Tá, deixa eu ver. É a última ali da Bárbara. Tá. Professor, tu segrega essas fases, topo de funil ao final, saber quando ir para cada fase, todo mundo é preciso fazer todas essas fases. Ou, não, legal. Bárbara, é o seguinte. Sim, a gente tem que montar o plano, e esse é o desafio que eu vou propor para vocês, para o plano que vocês vão construir, tá? O planejamento de vocês. Quando a gente faz o planejamento de campanha, a gente parte da persona, né? Legal. Aí, da persona, a gente tem que definir ali a primeira fase, tem que segregar. Quais são as ações de publicidade e propaganda para a fase 1 do funil? Chamar a atenção. O que a gente vai fazer para chamar a atenção? Né? Beleza. Qual é o objetivo da fase de chamar a atenção? Bom, o objetivo da fase de chamar a atenção é fazer com que as pessoas interajam no conteúdo, é fazer com que as pessoas cliquem nos links, é fazer com que as pessoas assistam vídeos, é fazer com que as pessoas acessem um site. É um primeiro envolvimento. Depois disso, a gente tem a segunda fase. Qual é o objetivo da segunda fase? É reconhecer o potencial comprador. Como que a gente reconhece? Cadastro, lead, ou acesso na página do carrinho, ou orçamento no site, tudo depende de cada empresa, né? É um interesse de compra. A pessoa ela se interessa em compra quando ela quer saber quanto custa, quando ela está navegando por esse tipo de coisa. Então, no marketing digital, a gente tem, por exemplo, como criar no Google anúncios que vão ser enviados só para as pessoas que chegaram na página do carrinho. No Facebook e no Instagram, eu posso criar um público-alvo para a minha campanha, que é só baseado em pessoas que se engajaram na minha página, pessoas que assistiram vídeos, pessoas que curtiram, pessoas que me mandaram mensagens. Essas pessoas são pessoas que me conhecem, que tiveram alguma interação comigo. Então, essas são as pessoas que vão começar a receber depois as informações sobre os meus serviços. E aí elas vão receber informações sobre os meus serviços e vão cair naquelas páginas de cadastro. Quando elas se cadastrarem e eu saber quem ela é, o nome dela, o telefone dela, aí eu vou ter uma abordagem de venda. Vou ter uma abordagem de venda por e-mail, vou ter uma abordagem de venda pelo WhatsApp, vou ter uma abordagem de venda direcionada, personalizada, como se fosse marketing direto. Para quem que eu vou mandar isso, então? Só para quem já chegou no fundo do funil. Passou pelo vídeo da aluna, acessou o site, se cadastrou no serviço, então eu tenho lead.
esse lead aqui é uma pessoa que é um cara que tem um cachorro que está com esse problema, blá, 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 é esse cara que eu vou mandar. Promo de amanhã para só hoje no Magazine Luiza, 25% de desconto, blá, blá, blá. Ali eu entro com promoção de venda. O cara ele já está pronto para comprar, só está precisando de uma oportunidade. E aí chega a oportunidade, que é a promoção de venda. Como que a gente segrega? Quando a gente constrói os anúncios, né, quando a gente estrutura as campanhas, a gente define os indicadores. Na primeira etapa, é todo mundo. Na segunda etapa, é só quem se engajou com a minha página, só com quem interagiu comigo, só quem acessou meu site. Na última etapa, é só com os leads. É só com quem visitou a loja. É só com a minha base de clientes do meu CRM, da minha loja, os cadastros da minha loja. Então, eu tenho que definir quem é a persona representa todo mundo. Mas na fase 1, eu tenho um usuário que tem uma característica. Na fase 2, eu tenho um outro. Quanto mais profundo do funil, mais eu sei quem é aquela pessoa, mais dados eu tenho sobre ela. Mas o grande desafio, assim, Bárbara, é, tipo, tu pensar a campanha segregada, né? Tu pensar ela dividida em etapas. Tu não pode dizer, o que a gente vai fazer no digital? A gente vai fazer tudo isso. Então, o que a gente vai fazer de topo de funil? O que a gente vai fazer de meio de funil? O que a gente vai fazer de fundo de funil? São ações diferentes para cada etapa. Essas aqui são as ações de meio de funil. Tinha lá as informações sobre o lugar e tal, um botão fixo que apresentava as características do serviço, né? Aí tinha cada um dos serviços em detalhe lá no site, ainda deve ter, esse site está no ar. Site funcionando nos dispositivos móveis, que é uma coisa que é muito importante, né, gente? Tem um monte de site por aí que não funciona. Então, qual é o objetivo da segunda fase? Geração de cadastro. Aqui eu quero reconhecer quem são as pessoas. O lead é o cadastro, né? Nome, e-mail, telefone. Aqui nesse caso a gente queria saber se ele tinha gato, cachorro, qual era o serviço que mais ele tinha chamado a atenção dele, né? Esse era o objetivo. Aqui o tom de voz ele é mais orientativo. Ainda não é nessa fase uma abordagem assim preço-promoção, mas é explicar como funcionam os serviços, né? Aí tem o último nível. Nesse último nível aqui no desejo, é assim, a pessoa conhece, a pessoa achou interessante. Agora ela tem que ficar fissurada, ela tem que comprar de uma vez. Como que a gente constrói essa ideia de desejo, gente? É mostrando para ela uma oportunidade. Uma oportunidade. Olha só, chegou a tua vez. Esse é o momento. Tu já sabe que é bom. Agora chegou a vez de abrir a carteira. Chegou a vez de comprar, né? Então, aqui eu tenho como público-alvo aquela persona que interagiu nos conteúdos, que se cadastrou. Mas, acima de tudo, aqui eu tenho um usuário declarado. O que eu quero dizer com declarado? Eu sei quem ele é em específico, eu sei quais as informações dele, né? São pessoas que têm um nome, que têm um número, que têm um cachorro, o nome do cachorro é tal, né? Aí, nesses sistemas tipo da RD, a gente consegue fazer uma automação de e-mails, por exemplo. Então, essas pessoas, quando se cadastravam lá no Pet Hotel, a primeira coisa que elas recebiam era uma apresentação, muito prazer. Tinha lá um texto apresentando o dono do empreendimento, com fotos do lugar, não sei o que, não sei o que. Depois ela recebia um e-mail falando da missão do negócio. Depois ela recebia um e-mail falando sobre 5 dicas para escolher um lugar legal para o cachorro se hospedar. Aí depois tinha um convite para se visitar. Então, existia uma sequência de e-mails que eram utilizadas só para aquelas pessoas que se cadastraram, entendendo que essas pessoas elas já tinham um interesse mais real, assim, para adquirir o produto, né? Nesses e-mails, a gente já colocava o telefone da pessoa, a gente já se apresentava, né, de uma maneira mais específica, já botava a foto do dono do empreendimento, então já se criava uma relação mais pessoal, né, com essa pessoa. E ali na RD Station, a gente tinha tudo controladinho, assim, né? Quantas pessoas acessavam, quantos leads geravam, desses leads, quantas oportunidades, quantos clientes novos chegavam, né? Então, a gente começou a explorar aqui, começava a explorar aqui nessa fase a questão dos depoimentos, né? Depoimentos de quem foi para lá. Começou a aparecer algumas coisas na imprensa sobre esse negócio, então a gente começou a resgatar esses conteúdos
da imprensa e utilizar na propaganda como uma chancela de que tinha credibilidade aquele negócio. Gatilhos mentais, né, que a gente utilizava, então, depoimentos, que são as provas sociais, essa ideia da reciprocidade, se cadastra para ganhar alguma coisa. Então, a gente criou lá um guia do hóspede, que era, tipo, tudo que o animal tinha que ter antes de se hospedar, tinha aquele guia das raças, que falavam sobre as raças, tinha um material sobre doação, sobre adoção de animais, o que a gente tinha que cuidar, os lugares que eram ideais para tu ajudar na cidade, enfim, tinham vários materiais disponíveis no site, nas redes sociais, que tinham interesse de gerar o lead, né? O lead é aquela pessoa cadastrada, declarada, que depois que ela se cadastrava, ela começava a receber material de promoção de vendas. Então, um site bonito, uma rede social organizada, tudo isso era importante para gerar uma percepção positiva. Também são gatilhos mentais. E o próprio preço, tá? O preço desse serviço não era um preço barato, mas só o fato de ser um preço caro em relação à maioria dos pet shops que existem por aí, também já sinalizava um posicionamento assim, de qualidade, de diferenciação, que era uma necessidade que a gente tinha. Surgiu mais alguma pergunta aí, gente? Tá. Façam aí, tá? Se quiserem, falem aí. Buenas. E aí, esses sistemas, gente, eles servem para a gente organizar essas informações, né? Quando a gente cria a estrutura do funil, a gente tem que definir quais são os indicadores de cada fase. Então, lá na RD, por exemplo, a gente sabe que os visitantes, os engajados, fazem topo do funil. Os cadastrados, né, já é o público do meio do funil. Aí a venda é o fundo do funil. Então a gente começa a identificar quantas pessoas interagiram com a gente nas redes sociais, quantas pessoas visitaram o site, quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas compraram. A gente começa a definir etapas, estratégias para cada etapa. Esses sistemas aqui, gente, ó, MailChimp, RD Station, HubSpot, SharpSpring, tudo a mesma coisa, tá? São sistemas que servem para controlar as etapas do inbound marketing, automatizar essas etapas do inbound marketing. Hoje no Brasil está muito popularizado a RD Station, que é um sistema muito bom, ele tem, assim, estabilidade, ele tem qualidade. A HubSpot e a SharpSpring são americanos, são mais desenvolvidos, assim, são os sistemas melhores, mas a RD hoje é um baita de uma ferramenta para quem quer fazer marketing digital e oferece para a gente muitos materiais de formação. Então, eles querem que as pessoas aprendam a usar o sistema e tal. Então, tem vários cursos, vários materiais disponíveis para te entender um pouco mais sobre esse modelo, né? Buenas. Então, nessa última etapa, gente, que é mais focada em venda, né? Que é a última fase do funil, aqui sim entra aquela propaganda que todo empresário quer fazer, mas faz para todo mundo, que é aquela coisa mais de estimular a venda, né? E com quem que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com aquele cara que de fato demonstrou interesse de comprar, né? Aí começam a aparecer algumas coisas associadas a desconto, promoção, esse tipo de ação chega aqui, para esse público que já passou por todas as etapas anteriores, né? Então eu tenho um e-mail de venda, fala sobre desconto, fala sobre, tipo, a oportunidade, né? Aí começam a aparecer os cupons, aí a gente começa a ter uma abordagem mais específica por chat, por WhatsApp, um contato mais pessoal, uma ligação telefônica de telemarketing. Se eu tenho todo esse envolvimento com essa empresa, virei um lead, receber uma ligação não é ruim, gente. Não é ruim. Ruim é a gente receber uma ligação e eu nem cachorro tenho. Aí é ruim. Aí tem o remarketing, né, que são esses anúncios que começam a perseguir a pessoa no Google. Então, quando a pessoa vira um lead, é quase que uma assinatura, assim, tipo assim, eu autorizo receber propaganda dessa empresa. Quando ela se cadastra, coloca nome, e-mail, telefone, ela está declarando isso. E aí ela começa a ser perseguida pelos anúncios também.
Aqui a gente começa a trabalhar com a ideia da escassez, né? Tem poucas unidades, são poucas unidades disponíveis, são apenas X serviços por mês. A gente começa a trabalhar com a ideia do efeito manada, mostrando que tem muita gente que já adquiriu esse produto. A gente começa a trabalhar com a ideia de compra antecipada como mais barato. Então, o primeiro lote custa tanto, o segundo lote custa tanto. Quem trabalha com evento ou já comprou algum ingresso para algum evento, com certeza já viu isso aqui, né? A urgência, só amanhã, ou às vezes tem aqueles relógios, agora na Black Friday a gente começa a usar aqueles relógios de contagem regressiva, que é justamente para gerar essa ideia desse sentimento que vai acabar logo. Garantia, tá? Esse é um gatilho mental poderoso, mas são poucas empresas que assumem. Se tu comprar, não gostar, a gente devolve teu dinheiro. Se se não funcionar, a gente vai te dar algum tipo de retorno. Enfim, esses aqui já são gatilhos, gente. Escassez, né? Tem poucas unidades, urgência, só até amanhã, só até semana que vem, efeito manada. Olha só todas as pessoas que já compraram. Antecipação, compra antes, ganhe vantagens. Garantia, compre agora, se não gostar, devolvemos seu dinheiro. Esse tipo de gatilho são gatilhos mentais que funcionam para aquelas pessoas que já viraram lead, já demonstraram interesse. Alô? Oi, agora voltou. Até onde vocês pegaram, gente? Lead. Foi a última palavra que eu escutei. Não, mas, meu Deus, eu falei isso várias vezes. Não, mas agora tu falou, sei lá. Vocês viram eu falar sobre gatilho mental ou não? Então, tava terminando a explicação sobre os gatilhos mentais aí, tu falou sobre todos eles. Tá. Mas há quanto tempo, mais ou menos, vocês estão sem me escutar? 1 minuto, nem. Não, tudo bem. É agora, professor. É agora mesmo. Não, tranquilo. Não, esses gatilhos mentais aqui, né, escassez, tem poucas unidades, urgência, não, é só até amanhã que a gente vai fazer esse preço. Efeito manada, olha só todas as pessoas que já compraram. Antecipação, quem compra antes paga mais barato. Garantia, se você comprar e não gostar, a gente devolve o teu dinheiro, ou você ganha um outro produto. Todos esses gatilhos, eles são fundamentais para fundo de funil. Quando o cara ele tá já na marca do pênalti, já tá querendo comprar, tá precisando só de um empurrãozinho. Mas enfim, gente, marketing digital é pensar essa dinâmica e estruturar toda a estratégia de propaganda considerando as etapas, sabe? E tentando mensurar o máximo possível de informações em cada etapa. Quando a gente consegue fazer isso, a gente tem uma estrutura de um projeto consistente. O que a gente vê por aí, gente? Algumas empresas que dizem que fazem marketing digital, mas não estruturam projeto, não segregam nessas etapas. Ou ficam só focados em fazer conteúdo para gerar envolvimento, gerar essa primeira etapa do funil. Não está errado, mas esse é um tipo de estratégia que não vai ter resultado de venda, né? Então, só fazer gestão de redes sociais não adianta, gente. A gente tem que pensar como que as pessoas elas vão acessar os produtos, como que as pessoas vão gerar cadastros, como que vai ser o processo de venda depois, de contato, de venda. Quando a gente organiza essa estrutura, a gente começa a ver resultado do marketing digital. Eu acho que essa que é a grande mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu tenho mais um conteúdo para falar para vocês sobre ideias, assim, tipo dicas para trabalhar com redes sociais melhor. Mas eu vou deixar isso para a nossa próxima aula, tá? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o que vocês sentiram do que eu acabei de dizer. Faz sentido o que eu expliquei? Não? Diga alguma coisa aí. Foi massa, eu achei interessante a aula. Legal.
Massa. Gente, esse tipo de... Hoje, com certeza, né, a área que mais está crescendo na propaganda é o digital, né? E quando a gente começa a ter essa visão, assim, um pouco mais estratégica sobre o projeto, estudar, se envolver mais sobre isso, eu acho que vocês começam a ter uma outra tipo de representatividade no mercado, sabe? É importante vocês tentarem se envolver. Eu sinto que muitos de vocês aí, daqui 2, 3 anos, vão estar trabalhando só com isso. Legal, Fábio? Isso é importante, cara. Legal. Gente, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Eu vou publicar os materiais ali da aula assim que eu puder, no YouTube e no Google Classroom. E a gente volta a conversar semana que vem.